Olá a todas, todes e todos, né? Obrigada pelas suas presenças. Eu sou a Mel Ferrari, uma das pesquisadoras do projeto Mulheres nos Acervos. É esse projeto que a gente desenvolve junto com a Cristina Barros, que acabou de falar, a Marina Roncato e a Nina São Martin. Desde 2018 a gente começou. Então, o objetivo é quantificar e analisar a presença de artistas mulheres e trabalhos de suas autorias nos 5 acervos públicos de artes visuais aqui da cidade de Porto Alegre. Hoje a gente dá continuação ao projeto Interlocuções Mulheres nos Acervos. Esse projeto foi desenvolvido nesse período de pandemia do Covid, contemplado pelo edital FAC Digital RS 2020, que foi uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado, em parceria com a Universidade da Fevale, também lançado durante esse período de distanciamento para a gente propor coisas online e atividades online no campo da cultura. Então, nós propomos um ciclo de 3 encontros, né? Semana passada, na terça-feira, a gente teve um encontro com a Mitty Mendonça, uma artista aqui de Porto Alegre. E agora nós temos com a Ué e semana que vem nós temos com a Renata Sampaio. Já fica o convite. É importante para a gente trazer publicamente a informação que o valor fornecido pelo edital, nós vamos poder pagar 3 cachês para cada artista. E nos parece importante deixar essa informação pública por uma questão de profissionalização das atividades do campo das artes visuais. Porque apresentações, falas, presenças demandam tempo, demandam também articulações teóricas, e isso é trabalho que precisa ser remunerado. Bom, dando seguimento, então, nós contamos aqui com a presença da Ué Prazeres. Obrigada, Ué, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversar contigo. E agora eu vou falar resumidamente uma mini bio, né? Só para quem não conhece a Ué, ficar mais a par. E daí depois eu já passo a palavra. A artista desenvolve uma pesquisa artística sobre o eixo decolonial e perspectivas da América Latina. Constrói por meio desta uma possibilidade epistêmica alicerçada pelo campo da imaginação política, como partida para compreender os fenômenos que constituem a colonialidade, esta como elemento constitutivo do padrão mundial de poder e a dimensão simbólica deste processo de imposição subjetiva. É acadêmica de artes visuais pela Universidade Federal do Paraná e atua como curadora independente. Foi crítica de arte no circuito universitário da Bienal Internacional de Curitiba. Lembrando que no final da fala da Ué, nós temos tempo reservado para que essa interlocução de fato aconteça, né? Então, nós, pesquisadoras e todos vocês, podem abrir a câmera, fazer perguntas e fazer perguntas no chat que a gente vai anotando e ler depois. Muito obrigada. Ué, fica à vontade. Só para começar assim, então, quando eu tiver começar a falar, estiver falando, se vocês tiverem alguma dúvida, não tem problema de me interromper, eu acho que é bem fluido nesse sentido, então sintam-se à vontade ali, porque talvez aquele momento seja mais propício, né? Estou com a informação ali, às vezes eu esqueço e dou uma volta assim para responder, mas vamos lá. Eu queria agradecer o convite, né? Tipo, e pela lembrança, né? Eu sou uma jovem artista, uma jovem curadora, está começando agora no campo da arte, aqui em Curitiba, sobretudo, e tenho me arriscado, né, nesse campo da curadoria, que é novo para mim. Eu sou pernambucana, sou natural de Pernambuco, né, da região metropolitana de Recife. Venho para Curitiba em 2013, no final de 2013, fazer faculdade, fazia outra faculdade de design, depois eu troquei para as artes visuais, e estou aqui ainda, né, nesse processo de reta final aí do curso de artes visuais. E cada vez mais adentrando, né, tentando entender o campo da curadoria e a relação também com a colonialidade, né, ou decolonialidade, né, pensar práticas decoloniais. Assim. Mas hoje eu preparei para vocês aqui uma apresentaçãozinha que vai um pouco da... Tentei criar uma genealogia do meu processo artístico, então não vou falar tanto de curadoria, mas sintam-se à vontade para fazer perguntas depois. Mas a princípio eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo artístico e eu vou aqui compartilhar com vocês. Deixa eu só fazer esse babado aqui de compartilhar. Vocês estão vendo? Abriu alguma coisa?
Abriu, sim, tudo certo. Abriu. F11, né? Isso. Que abre tudo. Tá. Deixa eu ver se vai. Agora, F11? Porque não tá indo. era F11, sim. Antes foi bem direitinho, né? Mas Foi. assim fica bom também. Agora foi. Tinha que apertar no outro. Tinha que abrir tudo aqui para depois ir para F11. Bom. Ai, meu Deus, cadê que não passa essa página? É isso. Esse primeiro trabalho, deixa eu minimizar aqui que eu estou vendo vocês. Foi. Esse primeiro trabalho de 2015, embora eu tenha entrado no curso de artes visuais um ano depois, eu entrei em 2016, né? Antes eu fazia design, eu já estava pensando, mesmo que indiretamente, porque eu acho que me interessava esse lugar de criação, esse lugar enquanto possibilidade, né, de criação e de espaço para poder trabalhar subjetividades e questões que me atravessavam, né? Porque dentro do campo do design é mais complexo isso, porque a gente tem uma outra relação, né? Voltado para o mercado, é voltado para outro tipo de prática. Mas eu consegui ali encontrar uma forma, através da fotografia, né? Da performance, maneira de trabalhar isso, que depois eu vou desenvolver dentro já do curso de artes visuais, com outro pensamento e com outros atravessamentos também. Esse trabalho é o peso de carregar a si mesmo, e ele é de 2015, né? A proposta gira em torno da transgressão de um corpo asfixiado pelas regras normativas, racistas e homofóbicas. Na época, né, eu me entendi enquanto uma pessoa gay, em um outro momento, né, que definem comportamentos humanos, gestos e condições de existência. Esse trabalho, ele é bem complexo porque e é interessante também porque eu estou tendo a oportunidade de revisitar ele, né? No período de 2015, eu estava com os atravessamentos tentando entender como que eu ainda não tinha chegado nesse conceito, nesse lugar de decolonialidade, pensar com teóricos decoloniais, isso ainda não tinha me chegado, então eram outras possibilidades. Contudo, sempre foi um lugar de atravessamento, né, de coisas que me incomodavam, e também por um recorte geopolítico, né, de ser uma pessoa negra, nordestina, e estar no sul do Brasil, né? Tem uma outra população, tem um outro contingente de população negra, enfim, em relação a brancos e indígenas, que é bem distante, né? O número. Então, aqui, né? Passou assim, esses atravessamentos coloniais passaram a se intensificar, de maneira que ficou quase que impossível não tentar de algum modo trazer isso, resolver isso, solucionar. De alguma maneira, né? E daí eu vou através da fotografia, através dessa aproximação com o campo da arte, mas ainda no design. Nesse projeto, que inclusive é um projeto junto com a Erika História, que é uma outra artista daqui de Curitiba, a gente fez um projeto junto, que é o peso de carregar a si mesmo, né? Ela trabalhando as questões dela enquanto mulher, e eu enquanto uma pessoa gay e negra, né? Nesse contexto de Curitiba. Então, eu entendo esse trabalho hoje como uma foto performance, muito mais do que uma performance. Eu acho que na época eu estava chamando esse trabalho de performance, mas hoje eu entendo ele muito mais como um foto performance, né? Eu trabalho com argila, nesse caso, né? Uma argila branca, e com amarrações, né? Cordas e o tecido que eu envolvo o meu corpo e vou me recobrindo, vou me cobrindo essa pele negra, esse corpo, esse olho, essa boca, com essa argila, né? Para tentar, de algum modo, tentar traduzir essa impossibilidade de fala, essa impossibilidade essa impossibilidade de fala, essa impossibilidade de poder existir, né? De um modo sem que as opressões me atravessem, né? De um modo mais saudável, posso dizer assim. Então, eu vou me recobrindo, né? Tomando outra forma. E daí eu acho que tem muita relação com esse processo colonial, né? Do qual acho que todas nós estamos de algum modo submersa e tentando aí sair, tentar achar estratégias para poder reverter e contornar esses traumas. E
Deixa eu ir para o próximo, acho que é isso. Ah, sim. E daí tem o peso de carregar assim mesmo, parte 2, que é um desdobramento dessa parte 1, né? Que são as joias. Eu estava no período, eu estava desenvolvendo, na época, né, em 2015, eu estava fazendo uma disciplina de design de joias, que foi muito interessante e muito legal, onde eu pude desenvolver esse trabalho, essa foto performance, essa performance junto com a Érica, mas que depois das fotos, depois de tentar, não solucionar, mas tentar contornar ou minimamente entender o que são esses atravessamentos, né, como que isso me chega, eu vou dar materialidade, né, através das joias, né, vou concretizar, vamos colocar assim, através dessas joias. Deixa eu ler aqui para vocês. As joias podem ser compreendidas também como a materialização da performance que asfixia esse corpo marcado, tensionando algumas reflexões sobre esse sujeito condicionado. As joias são moldadas no corpo e concretizam uma relação dialética dentro de um contexto subjetivo, interno, né, e sociocultural externo. É isso, né? De algum modo eu tento, com essas joias, materializar esse processo de colonial, né, que me envolve, que me asfixia, que me toma e transformam isso em joias, né, em um adorno, né, sobretudo, né, porque argila, ela foi para o forno, ela virou um biscoito, mas ela não, na verdade não, ela foi seca, mas ela não foi ao forno e ela era super frágil. Ao mesmo tempo em que eu me envolvia, ela foi quebrando. Essas joias elas não existem mais, mas a finalidade dela mesmo era o registro, era essa foto, né, desse processo de envolver e materializar com essas joias, com um adorno no final da performance, né? Daí são mais fotos dessas joias que eu envolvo. Podem perceber que é um material bem bruto mesmo, porque é a própria argila branca, né, seca, enrolada com um arame também, um material super bruto, material que arranha, dá para perceber um pouco, né, que tem um contraste aí, um toque, né, meio não tanto delicado em relação à minha pele. E traz também, né, tensiona esse lugar de marcas, esse lugar não sei, de constante atravessamentos e dores, né? Mais essa. E ainda em 2015, gente, eu tô indo muito rápido, se eu tiver, vocês me avisem que eu dou uma acalmada aqui também, tá? Só tô indo. Aqui tá perfeito, pode continuar. Tá bom. Esse aqui é Corpo e Gênero. Foi um projeto que eu fiz. Eu ainda também estava fazendo design, ainda o pensamento não era dentro do campo das artes visuais, não estava pensando, eu não estava tentando discutir, ou querendo, né, discutir linguagem, nada do tipo. O que é bem legal também, porque eu revisitar esse trabalho, né? Isso foi em 2015, eu não lembro que idade que eu tinha em 2015, mas era um outro processo, eu ainda me entendia como um garoto, né, gay, negro, que estava ali tentando entender essa feminilidade que fazia parte do meu corpo desde sempre. Então, inclusive é um projeto que eu preciso revisitar para poder dar continuidade, porque eu acho que tem muita coisa aí que explica meus processos hoje. Isso é muito bacana também, né? Que aqui, embora, como eu disse, embora ainda não tinha noção dessa relação de transgeneridade, do que a UE ia se transformar ou transmutar, né? Então, de algum modo, meu corpo estava comunicando isso, né? Mesmo que, não sei a palavra, não diretamente, né? Mas ele estava ali dando esses indícios, dando essa possibilidade de interpretação também, que hoje eu vejo, né? Que hoje eu acho bem mais clara e consigo, acho que, fazer outras leituras muito mais potentes do que no período que eu acredito que foi muito mais experimental, né? O que é bacana, porque eu consigo perceber um amadurecimento sobre esse trabalho, né? Depois de anos, revisitar ele e ele ganhar um outro sentido, um outro peso, uma outra dimensão. Daí essa sou eu em 2015, né? Ainda assim, né? Para mim essas fotos elas trazem esse lugar da feminilidade e hoje eu vou entender essa feminilidade como esse lugar de possibilidade, porque eu entendo
Hoje, né, eu entendo que a masculinidade, óbvio, vai ter vários tipos de masculinidade, mas para mim, hoje, a UER entende a masculinidade como um lugar extremamente limitado. É um lugar fixo. Ele existe um modelo. Para você estar na masculinidade, você precisa exercer ou se comportar ou assumir um certo comportamento, né? Então ele é limitado, ele é limitante. E a feminilidade abre espaço para todas as outras possibilidades. E daí eu não estou falando, né? Eu quero trazer esse lugar de feminilidade mulher cis, porque a gente vai ter feminilidade da mulher cis, da mulher trans, da travesti, da não binária. Então eu vou entender esse feminino como esse lugar máximo aí de possibilidades, né? Então é um lugar muito rico, muito fértil e que me possibilita experimentar. No período, né, eu estava usando salto, que é um símbolo também, né, bem marcante dessa feminilidade, né? Traz assim todo esse tanto acho que para mulheres cis como para travestis também, né? O salto é simbólico, né? É uma tecnologia, né? Podemos pensar também, né? Dana Haraway que vai trazer esse conceito aí de tecnologia como esse aparato de não natureza, né? O que a gente produz, né? O que não vou nem dizer humanos porque ela vai pensar de uma outra forma essa subjetividade humana que nem é mais humana, mas ela vai trazer de algum modo essas possibilidades que a gente cria, né? Para além da nossa necessidade enquanto tecnologia. Então eu vou entender, sei lá, o cabelo, o batom, o salto como tecnologia, né? Que me ajuda a me compreender, me entender e elaborar sobre essa existência, né? E daí eu pulei para 2017. Gente, percebam que eu fui tentando aqui trazer alguns trabalhos, porque não dá para colocar tudo, então eu fui pulando também. Mas vamos que vamos. Esse trabalho é bem interessante. Acho que antes do próprio trabalho, acho importante trazer aqui para vocês que essa performance ela aconteceu no Memorial de Curitiba em 2017, foi uma exposição, acho que era Resistir, do coletivo Africanitude, que é um coletivo negro, existia aqui em Curitiba, né? É o primeiro coletivo de artistas visuais aqui de Curitiba que eu fazia parte. Hoje ele não existe mais, está em stand-by, né? Eu viajei em um período, então eu fiquei afastada e parece que ele se desfez de algum modo nesse período. Mas o que tem de interessante nesse trabalho, nesse dia específico, é que a gente foi convidada, né, dentro daquela lógica toda, em novembro, né, um coletivo de artistas negros para fazer uma exposição em novembro, né, para comemorar a consciência negra, toda essa coisa que a gente já está cansado, né, e que não muda, todo ano é a mesma coisa, e a gente topou. Só que nesse processo, a gente foi super enganada, né? A gente acha que fomos muito ingênuas, na verdade, porque a gente estava super feliz, né? No Memorial de Curitiba, um lugar tem 3 andares de galerias, um lugar super concorrido, disputado, uma arquitetura super bonita. Enfim, um lugar no centro, né? Com uma certa visibilidade. E daí chega no próximo do dia, a gente descobre que todas as galerias estavam ocupadas pela Bienal de Curitiba, porque a Bienal ela tende, né, a fazer esse mega evento, megalomania aí. A Bienal ocupa todos os espaços expositivos de Curitiba, seja galeria, seja espaço museal, independentes, enfim. E quando a gente chegou próximo da data, descobrimos que o único espaço que tinha pra gente era o hall de entrada, era o chão. Não tinha nem parede, gente, não tinha nem parede. Porque não podia mexer na parede desse hall aí, dessa foto, né, que vocês estão vendo. Essa parte de trás é de vidro, mas a parte da minha frente são paredes. Mas a gente não podia nem mexer. Daí a gente ficou louca, né? Tipo, eu acho que éramos, na época, em 7, eu acho. E daí a gente se reuniu, né, urgentemente para tentar entender o que a gente ia fazer nesse período, nesse momento aí, se a gente aceitaria, se a gente recusaria. Daí a gente decidiu muito estrategicamente que a gente aceitaria, mas que a gente também não se propuseria, não sei se essa palavra existe, né? Estava se propondo ali a aceitar tudo que eles estavam nos dando, né? Com várias aspas. Daí eles sugeriram da gente colocar os trabalhos que precisavam de parede nesses suportes de propaganda, sabe? Desses banners, que é uma espécie de, sei lá, de propaganda eleitoral que coloca no meio da rua,
que é enfim, um suportezinho. E a gente ficou louca, né? Como que a gente vai colocar esses trabalhos? Daí, nessa reunião, a gente decidiu, gente, é o seguinte, eles estão tirando com a nossa cara, né, para variar, não estão respeitando nosso trabalho, nossa pesquisa, né? O primeiro grupo, o primeiro coletivo de artistas negros aqui em Curitiba, como assim? E daí a gente falou, vamos fazer, mas vamos fazer do nosso jeito. Então, a gente decidiu, nos arrumamos, pensamos no que íamos fazer, decidimos ocupar o chão. E daí, nesse dia, o dia que abriu a exposição foi o dia de encerramento, porque a gente se recusou a permanecer lá. A gente fez um ato político, né, uma performance nesse dia. A gente chegou com todos os trabalhos, colocamos eles no chão, abriu a exposição, as pessoas viram, as pessoas tiveram que andar em volta e se abaixar para poder ver o trabalho, bem nessa relação aí de proximidade com o trabalho, né, mas também tendo que, de alguma maneira, o público se deslocar mesmo, né, para pensar uma nova forma de ver mesmo, né, os trabalhos, né, totalmente distante do que a gente está acostumado, se pensar, né, o cubo branco, se pensar a galeria, está tudo na parede, está tudo organizado de algum modo, enquanto que a gente estava ali ocupando o chão, que era o único lugar. E é muito simbólico também, né, porque é um chão de paralelepípedo, que daí traz uma menção à senzala, ao único lugar possível que os negros tinham no período colonial, sendo artistas, todos os artistas negros, né, sendo colocados nesse lugar. Então, a gente começou a fazer essas leituras e trazer esses resquícios coloniais, dessas práticas ainda coloniais. E daí, no dia que a gente abriu, deu um tempo aí de abertura, a gente fez um ato, ficamos em silêncio, todas as pessoas nessa performance pegaram seus trabalhos, suspenderam no ar, ficamos, eu acho que por 5 minutos em silêncio com esses trabalhos pendurados, as pessoas estavam chocadas sem saber o que estava acontecendo, se fazia parte, se não fazia, como reagia, como não reagia. Depois desses 5 minutos, a gente leu um texto babadeiro que a gente escreveu, né, como uma espécie de manifesto mesmo, de indignação, né? E depois desse texto, né, desse manifesto, a gente simplesmente retirou todos os trabalhos e fomos para casa. Né? Como se fizemos o nosso trabalho, né? Vocês queriam o que vocês queriam, a gente deu do nosso jeito, né? Sem perder a dignidade. Expusemos, né? Eu acho que mais do que tudo, expusemos esse constrangimento, essa sensação ao público, né? E a pessoa que nos convidou, né? Desse jeito, assim. Então, foi bem marcante para mim, né? Eu acho que foi a primeira exposição do coletivo, inclusive, né? Uma exposição maior, na verdade. Então, foi algo que deixou a gente bastante balançada no momento, no período, né? Essas são as fotos durante a minha performance, né? Que eu fiz. Teve a nossa performance em grupo, mas eu também fiz uma performance isolada, que se chama Marcas, onde eu fazia uma caminhada curta, né? Eu tô agachada e onde eu tô com as mãos é um tecido cru. Eu acho que tem 1 metro, 1,5 metros, não sei, cada um, são 2, e eu vou me deslocando de um para o outro, né? De uma ponta para outra. E nesse processo de caminhada silenciosa, quando eu chego a esse tecido, eu falo umas frases impactantes, eu falo sobre o trauma, eu falo sobre dor, eu falo sobre não aguentar mais também, né? Todas essas marcas que vêm junto com esse processo colonial, com essa construção colonial, né, de sociedade. E daí eu me agacho e vou marcando, eu não sei o nome daquilo, mas são grafismos, são aqueles grafismos de cadeia. Acho que vocês devem ter no imaginário de vocês, né? Tipo, cada dia você marca um palitinho e depois risca no meio. Cada 5 dias. Então, eu ia fazendo isso para cada caminhada, né? E cada travessia que eu ia fazendo. Esse é um outro trabalho, né? Imagem e Semelhança, também de 2017. Também está exposto na mesma exposição, junto com o coletivo. Uma outra coisa interessante é que éramos um coletivo, mas estávamos atuando, trabalhando com cada um com a sua poética, com a sua pesquisa, mas que utilizávamos, né, do coletivo como estratégia mesmo de divulgação do nosso trabalho e de potencializar, né, essa produção, que acaba ficando sempre em desvantagem, né, ou de algum modo invisibilizada. E daí, juntas, entendemos que éramos mais fortes e conseguíamos
ecoar muito mais. Então, utilizávamos o coletivo, entendíamos o coletivo desse jeito. Esse trabalho, deixa eu ver se tem mais fotos. Tem. Esse trabalho, Imagem e Semelhança, são 17 sanduíches de vidro ali, com fotografias, é a mesma fotografia, 3x4, são fotos minhas da época. E essas fotos estão com uma espécie de monotipia, elas estão manchando ali, borrando essa fotografia. E essa série, que tem 17, se eu não me engano, são 17 fotografias, é que no período eu fui tentar entender esse processo de genocídio contra o homem negro, e os dados, né, que eu cheguei, que eram extremamente alarmantes e ainda é hoje, é que a cada 17 minutos estava sendo assassinado, morto um jovem negro, né? E daí por isso imagem e semelhança, né? Porque poderia ser eu consigo ver no outro, né, esse mesmo lugar. Eu consigo ver no outro negro, né, na outra pessoa negra ali, o homem negro, essa possibilidade. Poderia ser eu, né, ser assassinado na época, né, a qualquer momento. Então isso era muito forte, né? É uma subjetividade coletiva, né, no final das contas, a gente pensa, né? Então para mim foi um trabalho muito forte na época. E inclusive, por mais que a gente tivéssemos o chão para colocar, eu gostei muito dele ter ficado no chão. Eu achei que foi super legal, porque fazia com que o público, mais uma vez, tivesse que se dispor a abaixar e ter uma outra perspectiva, né? Chegar próximo. Inclusive, esse gesto de ter que se abaixar e se curvar também, né? Porque a gente pensa que, por mais escancarado que seja e notificado, embora seja subnotificado, é algo que é recorrente, que está aí, mas que é invisibilizado, que passa. Então, esse lugar de se aproximar, para mim, foi muito interessante no momento, né, nesse período. E daí, 2017 ainda, isso? Não, ali é isso. 2017. O peso de carregar a si mesmo, parte 2. Gente, percebam que eu sou péssima com títulos. Eu vou aproveitando os títulos dos outros trabalhos para fazer novos trabalhos. E daí o peso de carregar a si mesmo 2, né? O trabalho trata de um corpo que carrega um peso ancestral, esse peso vem atrelado à luta e à força de outros antecessores da minha existência que precisam ser lembrados enquanto ancestralidade. É uma imersão em histórias não contadas. Esse trabalho, eu acho que eu entendo também como um processo de amadurecimento do peso de carregar, parte 1, né? Como esse entender essa ancestralidade, né? O que é isso que eu carrego? O que é isso que eu estava tentando resolver lá atrás? Vem de uma ancestralidade, vem de algo que eu nasci e automaticamente fui colocada e tive que carregar esse não sei se eu entendo hoje como um peso, mas acho que a palavra ancestralidade ela dá conta de exprimir isso, né? Mesmo antes de saber se eu era negra ou não, a sociedade já me lia, já me entendia. Então, automaticamente, essa relação de ancestralidade ela já está atrelada ao meu corpo, né? À minha existência. Então, esse parte 2, eu vou tentar entender isso, né? Que ancestralidade é essa? De onde parte isso? Quais são as coisas que me atravessam e que dialogam com esse passado, né? E que está flertando comigo agora nesse momento. E daí eu gosto muito dessa performance. Ela mexeu muito comigo. Eu fui, para tentar elaborar e pensar, né, essa performance, eu fui revisitar a história no Benin. Eu não lembro agora qual era o século, porque foi em 2017, eu não lembro mais a pesquisa, né? Mas foi no Benin que tinha uma árvore do esquecimento. Era uma árvore que os negros que estavam sendo escravizados e capturados no período, eles eram obrigados, eu acho que homens, dar 9 voltas e mulheres 7 voltas, em uma certa direção, que eu não vou lembrar qual agora, em torno dessa árvore. Nesse processo de voltas, era um processo de epistemicídio, era uma lavagem cerebral, era um processo de esquecimento e apagamento de tudo que era da existência daquela pessoa, da cultura dela, de todo o processo de existência, né, de constituição da humanidade daquele povo, enfim, naquele período. Então, era uma espécie de lavagem mesmo, de epistemicídio ali, que eu não consigo nem dar conta aqui de explicar para vocês, de tão perverso que é, né? E daí, depois dessas voltas, essas pessoas escravizadas, que estavam sendo escravizadas, eram encaminhadas para os navios para poder serem direcionadas às Américas, enfim.
E daí, nesse processo, eu fui entender, fui pesquisar, né? Cheguei nessa árvore, nessa pesquisa, e daí, nessa performance, eu proponho o processo inverso. Já que eu estou entendendo e buscando essa ancestralidade, tentando entender o que me constitui, né? Enquanto essa pessoa que carrega todo essa história, eu decido, então, nesse tecido que tá, né? Que eu vou entender isso também como um corpo, como uma pele ali, que se deforma. Eu dou voltas ao contrário, né? Eu não lembro agora qual era a direção, mas eles davam voltas, eram obrigados a dar a volta para esquecer, e eu dou as voltas ao contrário para relembrar e reconstituir essa memória perdida, essa memória opaca, essa memória com várias camadas que foram ali se perdendo ou sendo apagadas, destruídas, né? Enfim, várias formas de epistemicídio aí. Então, eu faço o processo inverso, né? Na reconstituição, uma tentativa de reconstituir o meu próprio entendimento enquanto negro no período, né? Agora eu sou negra. Então, foi algo bem marcante. E eu acho interessante também que eu utilizo a terra, né, como como elemento constitutivo desse trabalho, né, que se transforma numa instalação, né, ou instauração, gosto de pensar, né, que é uma instalação que vem também a partir de uma ação que fica depois, né. Então, a terra como elemento, né, de travessia, né, de continentes, né, para pensar esses dois lugares aí conectados por essa colonialidade. E daí eu me utilizo dessa peneira também, para mim é foi muito delicado, porque é um processo de refinamento mesmo, né? Pensar que quem é que tem direito à memória, né? Quem é que pode fazer um movimento de tentar, ao menos, reconstituir essa memória, ter acesso, conseguir, como é que eu posso dizer? Referências para poder entender, né, o que é tudo isso, né? Então a gente está falando de um certo grupo ainda. Então essa caminhada, né, que eu vou peneirando e que no final resta só um pouco e eu vou preenchendo com uma colher, né? Esses bolsos, não sei, esse corpo. Que é um processo, é isso, né? Tipo, que para mim faz muito sentido também pensar essas classes sociais, esses lugares na sociedade, né? Quem é que vai ocupando esses lugares e todo esse processo de peneira mesmo, quem é que passa e quem é que não passa, né? Para chegar em determinados lugares. E daí chega em 2018, Entre Cores. Nesse período eu estava na Bahia. Gente, essa foto ela não tá tão boa, mas era a única que eu tinha aqui. Mas acho que ela dá conta. Estava em Salvador e uma das coisas que estava me interessando bastante era entender, né? Eu já estava nesse processo de entender minha ancestralidade, tentar me resolver ali, como é que eu posso dizer, me aparatar mesmo de referências e de possibilidades que me deixassem melhor, né? Que me deixassem de algum modo me dessem a possibilidade de contornar os traumas a ponto de que esses traumas não mais me atravessem da mesma forma, mas que eu consiga, junto com eles, jogar com eles, né? Eu acho que isso é bem interessante, pensar dessa maneira, porque há uma ruptura, né? Essas mazelas coloniais, elas deixam de me atravessar, elas me atravessam, óbvio, mas elas deixam de ter um poder e exercer um poder extremamente direto sobre mim e eu passo a jogar com eles. Calma, isso está vindo, não é bem aqui, eu não me encaixo aqui, eu não concordo com isso e vou nomeando isso e colocando cada coisa em seu lugar. Então, eu deixo de ser refém, de algum modo, desses lugares que a sociedade colonial tenta me colocar, né? Daí, nesse caso, estou pensando na cor. E Salvador, né, é o estado com a população negra do Brasil, então foi muito, muito importante para mim. E nesse processo, deixa eu ler aqui para vocês. O trabalho Entre Cores é uma investigação poética em pintura que, a partir da fotografia, cria diálogos com as fronteiras raciais e explora a constituição da melanina, responsáveis pela coloração das peles. Uma postura poética de memórias genéticas, vivências e atravessamentos. Penso assim, uma poética da pele.
Nesse trabalho, é o mesmo trabalho, né? Que eu fui desdobrando. Eu acho que essa foto que vocês estão vendo agora, eu acho que é o processo mais maduro desde que eu comecei a pesquisar isso, né, em pintura. Eu acho que para mim é onde eu me sinto confortável, onde eu cheguei confortavelmente num certo resultado. Daí, nesse processo, o que eu faço? Eu me utilizo da fotografia para tentar entender essa sociedade colorista, né? O que é essa sociedade colorista? Uma sociedade que a todo tempo está ali tentando criar barreiras e, e confrontos, né, com a própria população negra de acordo com os tons de pele, né, com os fenótipos, tentando dizer quem é e que não é mais negro ou não. Então, é uma sociedade colorista que a gente vive, né? Que eu vou pensar junto com a Djamila Ribeiro que mesmo uma pessoa parda ou, enfim, negra, preta clara ou com fenótipos não tão negroides, não sei, eu não gosto dessa palavra, ela é atravessada também pela mesma estrutura. Então, embora ela não sofra, né, ou seja atravessada na mesma intensidade, no mesmo nível, ela também é atravessada. Então, ela não deixa de sofrer com o racismo e com essa estrutura, né? Só que em níveis diferentes. E a gente essa sociedade colorista acaba que querendo criar essas diferenças, né? O que eu acredito ser muito ruim para a própria comunidade, para o fortalecimento e, e a superação dessas desigualdades mesmo, né? Então, nesse processo, eu vou fotografar as peles dos meus amigos negros, né? Ou eu fotografava, ou eles me mandavam também. Eu estava em Salvador, então eu recebi fotos daqui de Curitiba, eu recebi de São Paulo, eu recebi de Recife, fui recebendo. E daí, nessas fotos, eu ampliava elas e tentava entender esse processo de pigmentação, né? A gente tem os melanócitos que produzem as cores, e daí quando eu ampliava essa foto, um pedaço da pele da pessoa, eu conseguia perceber vários tons diferentes, né? Que não necessariamente é uma cor uniforme. São vários pigmentozinhos ali que constituem essa cor que a gente enxerga, né? Com uma distância. Então eu escolhia uma cor, um pigmentozinho de cada pele, né? Dentre os vários, e tentava alcançar com pigmento plástico, né, com a tinta acrílica. E fiz vários bloquinhos desse. No final de tudo, eu fui costurando, eu fui tentando remontar essa pele como uma pele só, né, a partir dessas vivências, a partir desses atravessamentos, desses tons, né, e tentar costurar poeticamente, né, para tentar dar um sentido e refletir sobre esse colorismo que a gente vive, enfim, e essa formação da pele mesmo, né, das cores da pele, né, causam tantas diferenças, né. Daí 2019, epistemologias outras. Esse trabalho eu tinha voltado de Curitiba. É um trabalho bem simples, assim, eu estava super no gás e daí eu já estava pensando em decolonialidade, já estava começando a pensar ali com alguns teóricos, era algo que estava me vindo bastante, e daí eu comecei a entender outras coisas que eu queria muito, né, que para mim era muito importante, que era tentar, de alguma forma, levar junto comigo todos os outros artistas negros, consagrados, não consagrados, enfim, que faziam parte do meu repertório para dentro da exposição. Então, é bem simples, é um trabalho bem simples mesmo. Eu peguei um giz de cera e saí escrevendo na parede vários nomes de artistas negros, para que as pessoas pudessem saber, ver, conhecer e pesquisar depois, mesmo que seja um, né? Tipo, viu uma lista grande ali, achou um, foi pesquisar. Isso para mim já era uma vitória, já era muito importante dentro desse trabalho, né? Levar junto comigo outros artistas e fazer com que as pessoas, né, pesquisassem sobre esses artistas. E daí epistemologias outras porque todos esses artistas são negros, estão pensando a sociedade, estão pensando a política, estão pensando esse contexto que a gente vive, né, e sobretudo a arte contemporânea. Acho que todos eles são artistas contemporâneos, pensando tudo isso de uma outra forma, por outra perspectiva, né? Uma perspectiva decolonial, uma perspectiva sul-global, uma perspectiva não eurocentrada ou ocidental, né? Então, por isso epistemologias outras, né? Outras possibilidades de conhecimento. E ainda em 2019, eu venho com esse trabalho, tinha acabado de voltar de Salvador também,
Eu fiz ele aqui em Curitiba, mas eu expus ele em Salvador. Eu voltei em maio para uma exposição na Galeria Canizares. E expus ele pela primeira vez, né? Eu fiz aqui em Curitiba, mas expus lá. E com certeza a relação também sobre a arte afro-brasileira também foi muito mais forte. Meu contato foi muito mais forte lá, né? Então fez muito sentido, né? Eu chegar aqui, fazer esse trabalho e expor lá. Deixa eu ler aqui para vocês. A partir das reflexões propostas na tese da historiadora de arte Renata Felinto, onde é posto em questão a categoria de arte afro-brasileira como sendo uma categoria que captura as produções de artistas afrodiaspóricos, né? Não há características específicas. Acredita-se que a única relação dessa categoria é a sobreposição do discurso racial frente às questões do discurso artístico, tendendo a ser, talvez, uma categoria que, por sua vez, torna-se excludente. Antes de tudo, a primeira via de acesso a essa produção, ou seja, antes mesmo do que é proposto enquanto questão da arte, discute questões raciais por terem em comum essa descendência, né, diaspórica. Para mim é bem forte também esse trabalho para tentar entender isso, porque acho que hoje temos a tese da Renata, temos a dissertação do Hélio, sei lá, tem mais pessoas aí que estão pensando, né, essa produção afro-brasileira. Mas a partir da Renata Felinto, né, da tese dela, ela vai tentar buscar remontar essa história e todo o processo de histórias e de exposições que aconteceram, que traziam essa referência de arte afro-brasileira, não tinha em si uma relação em comum, né, entre todas as exposições que aconteceram, que traziam esse conceito de arte afro-brasileira. Então, era muito indiferente. Cada uma tinha suas questões, seus valores, seus conceitos, e estavam ali fomentando esse lugar. E daí ela vai discutir isso, né? Parece não, né? Porque eu super acredito. Antes mesmo da gente estar discutindo questões do campo da arte, a nossa produção é colocada dentro desse lugar de arte afro-brasileira. Então, a gente é racializadas, somos racializadas, né? A gente está falando de raça antes de arte, né? Pelo menos como tentam capturar o nosso trabalho. Então, isso para mim é muito caro, né? Como que a mesma coisa eu acho que são os trabalhos das mulheres, né? Tá falando, antes delas serem artistas, elas são mulheres artistas. Isso é bem complicado. A mesma coisa com travesti, né? Com artistas trans, negros, mulheres. Então, é uma tentativa de captura, né? E daí a gente volta para esse lugar, né? Da hegemonia, né? Da branquitude, deles serem detentor desse lugar de produção artística, né? Eles estão pensando a poesia, o poético, toda essa outra dimensão simbólica, subjetiva, enquanto que a produção afro-brasileira, ela está discutindo, ela é colocada, né, nesse primeiro lugar enquanto uma discussão de raça, para depois chegar no campo da arte, né? Então é bem complexo essa discussão. E assim, deixa eu só voltar aqui, né? É por isso que eu escrevo, né? Arte afro-brasileira ou racialização da arte, né? Porque a nossa produção é racializada antes mesmo de ser entendida enquanto fenômeno artístico, sei lá, enquanto algo que pertence a esse lugar da imaginação política. Que eu entendo a arte enquanto esse espaço de imaginação política, né? E daí eu chego em 2019 também com cartografias do Sul. Esse trabalho, para mim, eu tenho um amorzinho, um apreço muito grande por ele, porque eu vou entendendo também toda essa trajetória, e eu acho que é um dos trabalhos mais maduros, e do qual eu entendo também como uma série. Esse é o primeiro dessa série, eu ainda não consegui desenvolver as outras, né, por questão de tempo, de money e de espaço também, né, porque eu não tenho espaço para pôr, e é uma série de instalações também complexo. E daí, deixa eu ler aqui para vocês. A série Cartografias do Sul investiga, a partir de uma perspectiva decolonial, os processos genocidas na terra invadida, né? América Latina. Antes, aqui, o território é chamado de Abya-Yala. Eu não vou lembrar qual era o povo originário que deu né, que traz esse nome. E daí ela passa a ser chamada de Abya-Yala depois que ela é invadida, né? E se torna América Latina. Então, os povos originários vão entender essa terra que a gente chama de América Latina como Abya-Yala hoje. E eu também. Como aniquilação epistemológica, simbólica e estética. Os primeiros indícios nos quais identificam e construem inteligibilidade se dão
a partir de uma série de informações históricas, simbólicas e traumáticas, correspondente ao levantamento de informações também subjetivas que me possibilitaram identificar as diversas faces desse continente, né? Também tendo nessa pesquisa o Atlântico como lugar de trânsito, insurgências e um lugar simbólico. E, para mim, né, eu vou entender isso também como uma cartografia afetiva. Por quê? Deixa eu abrir as outras imagens. Embora, né, a gente, nesse processo de pesquisa, eu consiga entender vários processos genocidas, eu acho que ela é afetiva no sentido em que eu estou tentando mapear tentando criar esse conjunto de informações, né, que é essa cartografia, a partir desse território, de como eu entendo esse território, de como ele me atravessa, de como eu estou inserida nele. Então, é sim um processo subjetivo, né, mas também é traumático, porque eu vou, através desses traumas, buscar substância, buscar possibilidade de elementos ali na construção e na constituição desse pensamento, né, que vai ser vai ganhar forma através dessa instalação, né? Então, eu construo essa topografia suspensa, que é um tecido de algodão, uma resina, enfim, que eu crio essa forma, bem interessante trabalhar com esse material. E abaixo é uma camada grossa, né? Eu acho que ele deve ter uns 2 metros e pouquinho esse trabalho, de sal grosso, né? Que daí eu vou entender esse lugar do Atlântico também como esse lugar de insurgência, esse lugar de travessia, muito simbólico para mim, faz muito sentido, porque a minha existência, ela vem, né? Ela é pautada, né, por esse lugar América Latina, esse continente, e o continente africano, e também o Atlântico, né, por conta desse processo de travessia. Então, para mim faz muito sentido tentar compreender tudo isso a partir desses 3 lugares. E daí eu vou trazer esse sal como parte desse processo do Atlântico, né? Enfim, que é um grande cemitério, né? E hoje está virando um grande depósito de lixo de plástico também. E o Agdá, né? O Agdá, não sei se vocês conhecem, mas ele é um objeto, né, utilizado em religiões de matriz africana para fazer oferenda, para fazer... Esqueci agora o nome. Esqueci o nome. Uma oferenda para o santo, uma oferenda para a entidade, né? Para quem está se cultuando. É bom a palavra. Que é essa oferenda aí, né? Com frutas e tudo mais. E daí eu vou trazer esse sangue, eu coloco esse sangue, que é uma resina, na verdade, mas é muito verossimilhante ao sangue. Essas pessoas ficaram achando que era sangue de verdade, mas eu não sacrifiquei nenhum animal, tá? Para fazer esse trabalho. E o sangue, ele é muito simbólico, né? Eu não tenho como pensar, não consigo pensar, por mais que seja clichê, né? Eu acredito que chega um momento em que, de fato, a gente traz o sangue muito, né? Uma certa produção negra traz esse elemento muito forte, né? Mas é porque ele está ali revelando coisas ainda. Mas para mim ele é muito forte porque eu não tenho como pensar esse continente, América Latina, sobretudo, e África, sem derramamento de sangue, sem epistemicídio, sem violência, sem morte, sem genocídio, sem tudo isso, né? Então, para mim, ele é muito simbólico e precisa estar ali, porque ele ainda é capaz de trazer, sim, uma dimensão para esse trabalho. Isso aqui é um trabalho que mexe muito comigo, assim, são muitas coisas, né? Muitos traumas envolvidos, né? Que vai. Esse sal também, para mim, ele também traz, além dessa relação, dessa referência com o mar, com o Atlântico, é muito forte porque o sal grosso, ele é utilizado em diversas religiões, ou enfim, independente de religiões, mas em crenças, como um catalisador de energia. E eu acredito, né? Eu acredito nesse poder mesmo de catalisar essa energia, né? Tanto é que tem banhos feitos com sal para retirar a energia e depois você se reenergiza com um banho de ervas e tudo mais. Então, para mim faz muito sentido, já que o Atlântico é um grande cemitério e eu estou fazendo essa oferenda, né, para esses espíritos, não sei, para essas almas que ficaram nesse processo, nesse caminho que não são lembradas, estão ali, né? Tipo, a alma está ali, eu não sei, tentando dar tentando resolver isso de algum modo em um outro campo, sabe? Que é um campo não sei, é o campo do etéreo, é o campo disso que a gente não consegue tocar, sabe? Então, tem um outro peso também, né? Tem um outro
é simbólico em um outro lugar também. E daí, em 2020, trabalho Mask for Black Men, né? Máscara para Homem Negro, que é um trabalho também que eu acredito ser um trabalho que vem dentro que vem nessa caminhada de um processo de maturação da minha pesquisa, do meu processo artístico, né? A série discute como a lógica colonial se articula diante de uma pandemia global e como o racismo estrutural no Brasil inviabiliza a circulação de corpos negros, fazendo com que estes sofram violências físicas e simbólicas. A máscara é um símbolo que, quando relacionado a corpos negros, tem como significantes uma série de problemáticas racistas, das quais são estruturadas por estereótipos marginalizantes. Diante do cenário atual, e daí eu vou trazer isso porque, sobretudo aqui em Curitiba, né, no período, era obrigatório o uso de máscara em todos os espaços, né, sair na rua ainda, isso lá no comecinho, já era algo obrigatório. Como aqui em Curitiba, né, o uso de máscara de proteção contra o Covid. Imputa a corpos negros um conjunto de violências cotidianas. Deste modo, quais métodos de prevenção são possíveis para que corpos negros possam dar seguimento em suas rotinas já adaptadas sem sofrer violências ou serem confundidos com os estereótipos marginais construídos a partir de um imaginário racista, né, fundamentado numa construção ideológica. Por que eu vou trazer isso? Né? Outro trabalho também que eu acho que é muito simbólico, que é a máscara, sobretudo. Porque além de ter uma referência sei lá, não sei se vocês lembram, né, da negra Anastácia, que tem aquela máscara, né, que era utilizada também, que é essa impossibilidade de fala. A Grada Quilomba vai trazer muito isso, né, em boa parte dos trabalhos dela também, esse lugar da fala, da boca que é tapada, né, como que a gente comunica, como que a gente fala, como que a gente se expressa, como que as pessoas ouvem a gente, né, se a gente é impossibilitado desse lugar de fala mesmo. E num período como esse que a gente está vivendo de pandemia, óbvio que faz sentido o uso de máscaras, mas quando isso é voltado, né, que a gente dá uma atenção para os corpos negros, o babado fica muito mais complexo, porque não precisa de máscara para você sofrer assédio na rua, assédio, não assédio, né, racismo, desculpa, e no mercado, ser seguido pela segurança, não precisa de máscara para isso. Mas imagina você, pessoa negra, com uma máscara na rua, indo ao mercado, de noite, né? Tipo, automaticamente, o repertório, esse imaginário racista da população brasileira, sobretudo, que é com quem eu estou negociando aqui neste trabalho, faz esse link direto, né? Tipo, associa, porque o imaginário ele está ali. As pessoas já têm esses significantes na cabeça, né? Tipo, já está construído. Então, quando ela vê um homem negro com máscara, automaticamente ela já associa algum estereótipo marginalizante, algum bandido, vai assaltar, atravessa de rua, puxa a bolsa, não sei. Todas essas estratégias da branquitude aí de continuar perpetuando essa soberania mesmo, né? Esse lugar de poder em relação à população negra, né? À etnia negra. É uma estratégia, né, da branquitude de continuar exercendo esse poder. Deixa eu ver. Então, para mim faz muito sentido, né, discutir isso agora nesse momento, né, ainda mais aqui em Curitiba, né, a maior parte da população é branca, então é muito nítido. Eu moro na região central, então é uma região onde a maior parte das pessoas são brancas, né, a população negra está mais nos bairros periféricos, afastadas, então já é gritante a diferença. Então, ir ao mercado é um sinônimo de sofrer violência, né? E com máscaras e com as máscaras, né, só aumentaram. Eu comecei a receber, e o que também me motivou a fazer esse trabalho, relatos de alguns amigos próximos e relatos também que eu estava lendo na internet de pessoas negras, homens sobretudo, se recusando a usar máscaras na rua ou em locais como mercados, enfim, por conta desses estereótipos e por conta de passar por constrangimento por racismo. Olha como isso é muito louco, né? Porque isso mexe diretamente com a cabeça das pessoas, né? Como que alguém ela prefere, eu vou entender isso como uma mutilação também, ela prefere se colocar em risco a saúde dela para não sofrer racismo, né? Tipo, ela prefere passar por uma violência para não sofrer outra violência. Então, é muito perverso. Ai, sei lá, é algo que é muito pesado. E tudo isso vem por conta dessa construção ideológica, né?
dessa, dessa fundamentação aí que constitui a formação dos brasileiros, né? Desse imaginário racista, desse imaginário hegemônico, branco, né? Como referência, ocidental, enfim, que inviabiliza todas as outras perspectivas e outras formas de ser e de estar no mundo, né? Aqui são mais fotos. É uma série com 9 fotos, eu coloquei só 3. Quem quiser ver, tá no meu Instagram, às 9. E é isso, gente. Obrigada. Eu trouxe esses trabalhos para vocês. Eu tentei fazer, né, uma genealogia ali. E foi isso. Ué, tô sem palavras aqui, que fala maravilhosa. Eu acho que nós vamos abrir agora pro pessoal, mas eu queria te comentar que eu fui anotando algumas questões aqui que tu estava falando. E, uau, produção artística super coerente, que é política e crítica desde o começo, eu acho. E que vai amadurecendo, né? Esses últimos trabalhos, eu amei Cartografias do Sul, me emocionei assim contigo falando também. E que tu vai elaborando, né? Todas essas questões de identidade, de memória, de ancestralidade, de colonialidade. Eu acho que, claro, eu não tive a oportunidade de ver as tuas obras ao vivo ainda. Eu espero que no futuro consiga ir para Curitiba olhar, ou que tu venha para Em breve cá, eu vou expor né? em Porto Alegre. Estamos em Porto Alegre, mas claro, eu dei aquela stalkeada, mas eu acho que agora tu falando assim da outra potência, né, para tua produção. Eu adotei várias frases de efeito aqui também. A masculinidade é limitada. E eu anotei Sim. também que várias vezes tu fala da palavra possibilidade, né? E eu queria te perguntar, assim, não sei se tu já pensou sobre isso, não sei se tu percebeu, assim, como tu fala, né, das possibilidades e a arte como uma potência transformadora da sociedade, isso seria a tua possibilidade de arte? Tá. Eu vou entender isso recentemente, acho que através da musa Michelle Mathieu, da J. Mombassa, enfim, de outras pessoas que estão pensando, né, e que estão teorizando também esse processo colonial. O campo da arte enquanto um campo de imaginação política, enquanto um campo de possibilidades mesmo, sabe? Um campo em que eu posso, mesmo diante de uma sociedade que mais assassina travestis, pessoas trans, que é racista, né, de um jeito que é bizarro, conseguir falar sobre isso. Então, é um lugar de possibilidade nesse sentido, porque eu acho que em nenhum outro lugar eu conseguiria estar falando sobre colonialidade. Óbvio que sim, mas não da maneira que eu acho que eu consigo fazer e que me agrada, né, que eu me sinto confortável. Então, eu vou entender o campo da arte enquanto esse campo da imaginação política, porque eu acredito que é o único lugar, hoje, possível da gente, né, trazer as nossas questões, enfim, os nossos atravessamentos e trabalhar dentro desse lugar, né? E conseguir trabalhar nesse lugar, né? Perfeito. Só vou ler o comentário aqui que apareceu no chat, que a Isis fez, que a Bia Ayala vem do povo Cuna, que quer dizer terra viva, terra madura, terra de sangue vital. Bonito isso. Não sei se a Isis quer comentar alguma coisa, abrir o microfone. Agora o espaço está aberto, então para quem quiser fazer perguntas, eu quero que todos fiquem à vontade. Eu tenho questões. Eu quero dizer que são. Eu posso fazer um comentário sobre a Claro, claro. Biala, rapidinho? Fica à vontade. Não, a única. É porque quando eu me lembrei que também tem essa tradução de terra de sangue vital e vi o trabalho da UER, esse trabalho eu não conhecia. É super simbólico também com relação à ancestralidade que ela estava resgatando, né? Ao trazer o sangue. E o sangue, né, apesar de ter uma associação com a violência, ele na verdade é o que faz a gente estar vivo. E é o significado que esse nome carrega, né? É terra viva, terra madura, terra de sangue vital. E é como se aquela oferenda também quase
despertasse essa memória com o alvoroço ou algo assim, enfim, sentimentos ao contemplar e fazer essa Pois associação com o nome. para mim é bem forte mesmo. E que bom que você trouxe isso, porque eu tinha esquecido, não consegui lembrar do povo Kuna, né, que traz esse nome, né, que é muito simbólico. Mas o sangue também, enquanto esse território, né, eu estou falando de América Latina, eu estou falando de originários. Eu hoje estou tentando construir e entender esse lugar também, óbvio, com muita delicadeza, estou tentando entender, porque eu venho do Nordeste brasileiro, para mim, a minha construção, ela passa também por esse lugar indígena, né? Também de um processo de miscigenação, brancos, indígenas, negros, e que eu estou tentando entender isso de uma maneira melhor, né? Mas que para mim faz muito sentido, né? Trazer, não tem como falar de América Latina, de Abya Yala e de África, sem falar dos povos africanos, óbvio, né? Que de lá e que são trazidos para cá forçadamente, e dos povos que já estavam aqui, que foram, enfim, mortos e passaram por um processo de genocídio, né? Então eu estou falando de toda essa construção mesmo desse continente, né? De um modo afetivo, né? Porque eu estou falando de como eu entendo e me entendo nesse lugar, né? Daí vai ser diferente para cada um também, né? Ué, eu vou voltar lá para o início da sua fala, quando você trouxe essa questão da curadoria na sua atuação, porque acho que tem várias coisas assim que vão se encaixando ao longo da sua fala que me pareceram muito interessantes, assim. Acho que a primeira coisa é um pouco sobre essas funções, né? Que eu acho que no sistema contemporâneo elas não estão mais assim com um muro entre elas, a artista e a curadora. Eu acho que a gente chega num ponto em que isso se mescla, mas eu acho que a gente ainda está dentro de uma arena de hierarquias, né? Então, quando você está artista, me parece que ainda pressupõe muito mais um lugar de ser escolhida do que quando você está no lugar de curadora, então é você quem faz as escolhas. Eu acompanho bastante a Agripina Manhattan no Instagram e ela reivindica muito isso em algumas publicações que ela faz nos stories, assim, de quando vão chamar ela para ser curadora ou assistente curatorial e não escolher ela para ser artista com um grupo de artistas em uma exposição. Quando ela vai estar nesse lugar de escolha e não de ser escolhida. E aí, eu acho que aqui você tem essas experiências, essas ambivalências, assim, você tá... ora você tá nesse lugar de escolha, ora você tá nesse lugar de ser escolhida. E eu queria, enfim, que você falasse um pouco, assim, de como você percebe isso. Se é uma percepção, enfim, talvez seja diferente da minha, por exemplo. E também uma coisa assim, você faz sai lá do design e vem vindo. E eu vejo assim nas suas montagens como curadora, uma sensibilidade assim que eu acho que ela vem lá do design e ela passa pelas suas instalações, pela maneira como você mesma pensa a montagem do seu trabalho. E depois ela vai parar nesse lugar de curadora quando escolhe o lugar do trabalho dos outros dentro de uma exposição, sabe? Mas não no sentido assim, não no sentido pejorativo que isso poderia ter, assim, como se você pegasse o trabalho das outras pessoas e fizesse uma instalação. No sentido positivo de que você tem um olhar para saber fazer uma montagem respeitando essas dualidades e essas conversas que acontecem entre as obras. E aí eu não sei se você já tinha, enfim, se você faz esse caminho, assim, quando pensa nessa sua chegada na curadoria, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A curadoria, ela chega para mim efetivamente, já explico efetivamente, né, em 2019, mas eu estou pensando em curadoria de um modo bem indireto, sei lá, acho que em 2015 eu participei como curadora de uma exposição, mas ainda não entendia direito o que era.
mas o que era aquele lugar de experimentação mesmo, né? Tipo, de sair daquele lugar de artista para tentar entender e fazer uma montagem ainda sem referência, sem elementos mesmo da discussão e do campo da curadoria. E depois disso também outras exposições, mas aí em 2018, sobretudo, que eu começo a ler um pouco mais sobre isso, tentar de fato a entrar nesse lugar. Em 2019, eu de fato passo a pesquisar curadoria, passo a entender, fazer, acompanhar exposições, fazer leitura dessas exposições, né? E acompanhar outros teóricos que estão discutindo esse campo da curadoria, né? Sobretudo século XX para cá, né? Que é quando a gente está pensando a curadoria se funda, né, efetivamente. Então, antes de tudo, eu sou artista, né? Tipo, embora eu acho que nesse período, sei lá, de 2019 para cá, eu tenho atuado muito mais dentro do campo da curadoria do que do campo da produção artística, eu me enxergo enquanto artista antes de ser curadora. Então, tem uma diferença, né? Porque eu não consigo enxergar, e daí eu acho que tá aí a diferença de uma pessoa que é curadora, né, e não é artista. Ela está pensando em outra coisa, ela está pensando, tem outros paradigmas que ela está tentando resolver. Para mim é muito caro essa relação de proximidade com os artistas, porque além de eu ser artista, né, não existe exposição sem artista, sem trabalho de artista. Então, se você não está preocupado, enquanto curadora, em fazer um acompanhamento, em conversar, em tentar entender e fazer essa troca com os artistas, me parece que a preocupação é muito mais com a visibilidade daquele artista, daquela obra, né, por estar no mainstream. Então, me parece que é muito mais interessante trazer aquele artista por conta da trajetória dele, do peso que ele tem, do que sobre a própria produção. Então, para mim, é o processo contrário. Me interessa trocar com o artista, entender o processo deles, né, e delas, enquanto produção artística, para criar esse diálogo com o que eu estou propondo, porque estou propondo uma narrativa, né, vamos colocar assim de modo grosso, de grosso modo. Essa narrativa ela não é contada apenas com o texto curatorial que eu elaboro. Ela é contada com os trabalhos e os diálogos que esses trabalhos têm em relação ao outro, né? Em relação aos espaços que eu construo no espaço positivo ali, né? De diálogo entre um núcleo e outro, não sei, né? Pensando os espaços aí. Então, essa narrativa ela é contada com os trabalhos, com os diálogos e com o texto, e com o educativo, né? Sem sombra de dúvidas, né? Então, eu vou entender, vou tentar ser o máximo, né, sensível nesse sentido de troca com o artista, porque sem ele, sem elas, não existe. Então, eu parto desse lugar. E não lembro agora quem é o teórico, mas é brasileiro. Se eu não me engane, ele é o curador do Margues, não sei agora, não lembro. Que ele escreve sobre... É do Margues ou é do MAC? Não lembro. Daí do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ele escreve sobre curador-artista e artista-curador, né? Esses dilemas aí dessas funções. Na Bienal, acho que na 33ª, teve a São Paulo, né? Ela ficou bem famosa por conta dessa mudança, dessa ruptura aí, em que o curador-chefe convidou artistas para fazer a curadoria da Bienal, né? E daí teve uma super discussão como que esses artistas estavam pensando e convidando outros artistas para compor tudo isso, né? E óbvio que o pensamento, né, e o raciocínio é outro, porque, como eu falei, né, o artista, eu acredito, eu vou falar de mim nesse caso, eu estou muito preocupada em tecer, em criar esse diálogo e que o artista se sinta confortável, do que necessariamente pensar, né, a exposição em si, só ir colocando trabalhos aqui para poder contar essa história. Então, não sei se eu consegui te responder, mas para mim há uma diferença, sim, e o fato de ser artista antes de ser curadora me coloca numa outra posição, né? Tipo, acho que traz um outro olhar, com certeza, e acho que o Boris Groys também, né, é o outro teórico que está pensando o campo da curadoria, ele fala que o artista ele é quem consegue alargar o campo da própria curadoria, porque quando vem aí a 33ª Bienal, Incerteza Viva, não é essa, né? É outra. Enfim, a 33ª
do curador-chefe convidar outros artistas, né? Tipo, os artistas estão preocupados com outra coisa, então eles vão... a Sofia Borges mesmo foi super criticada porque ela mudou completamente os formatos e a forma de pensar a curadoria, o cubo branco, ela colocou cortinas douradas, uma coisa bem teatro, umas coisas penduradas na cortina, os trabalhos dela, que são quadros, assim, que tem escrito assim, a porta do fim não fecha, o começo de tudo era o ovo, sabe? Tipo, ela cria essas relações, esses diálogos com o trabalho dela e com os artistas que ela convida, mas que não necessariamente está preocupada com esse lugar, talvez, né? Não sei, estou formulando aqui agora, já esperado de uma exposição dentro de uma instituição, de um certo molde. Ela modifica, então ela está preocupada com outras questões, né? Ela não está preocupada necessariamente com questões formais do campo da curadoria, ela está preocupada em criar diálogos, em fomentar outras relações ali entre os trabalhos. Então, nesse processo, o Boris Groys ele fala que o artista é o único que consegue alargar, porque ele consegue ir além do que o próprio curador está pensando ali nos dilemas, né, do ofício, do fazer curatorial. Porque eu acho que o processo de experimentação é muito mais forte para o artista, né? Tipo, de poder criar e fundar mesmo. Eu falando possibilidade de novo, né? Porque é isso. Possibilidades que talvez... gente, é um lugar de poder, com certeza a curadoria é um lugar de poder. E tem uma questão de... Além da relação de poder, tem uma questão do nome, né? Tipo, o curador está construindo a carreira, ele está construindo o nome dele. Ele está preocupado, sim, com esse... de que maneira ele vai negociar com a instituição, de que maneira ele vai negociar com os artistas, de que maneira ele vai negociar com o público, e tem que estar tudo dentro de um certo lugar de conforto para ele, né? Então, não é só sobre os trabalhos, né? Daí eu acho que aí é a diferença. O artista ele vai conseguir, sei lá, criar a partir do impossível, sei lá, ele vai conseguir de alguma maneira, porque o interesse dele é outro, né? É poder conseguir elaborar e tirar algo, né, que pode vir do experimental. Não sei se eu respondi. Super! Dani. Dani. Pode falar, pode abrir o microfone, câmera, Oi, se gente, quiser, boa fica à noite. vontade. Prazer. Prazer. Que satisfação ouvir a sua fala. Eu também anotei um monte de coisas. Eu achei ótimo que a Mel começou ressaltando, né, o teu uso da possibilidade, porque realmente dá para destacar isso na sua narrativa, e isso é muito interessante, porque eu estava aqui pensando, né, a respeito desse percurso que você fez de apresentação para a gente do seu trabalho e como ele demonstra, talvez, né, subjetivamente, um processo que foi primeiro interno seu, né, de entendimento, e depois de um caminhar que você fez, minha filha, de um caminhar que você fez, né, vindo da sua ancestralidade africana para o Brasil, né? Então, você, na sua obra do Carregar a Si Mesmo, né? Acho que foi a 2, que tem a Árvore do Esquecimento. E me corrija se eu estiver errada, tá? Mas aí eu vou fazer umas pinçadas em algumas Não, é isso obras mesmo, só tá para certo. explicar o meu ponto. Você traz isso desse processo de esquecimento, né? Que aconteceu e ao mesmo tempo de retomada. Então tem a terra, né? E aí você faz esse percurso que chega na cartografia, né? Em que demonstra de fato essa viagem que foi feita para cá, né? Trabalha com o sal, que eu acho super interessante isso que você pontuou, né? Desse mar de sangue que carrega todas essas almas que de fato, né, foram ficando no caminho. E esse sangue central realmente assim muito impactante. A obra de um todo assim, ela tem uma potência que é muito potente, mas ao mesmo tempo muito sutil, né? De um finesse, vou chamar assim, que eu achei Gostei da palavra. maravilhoso.
maravilhoso. E como tem uma maturidade inteira, assim, toda na sua apresentação do seu trabalho, né, na sensibilidade do seu trabalho, na compreensão de todos esses processos, né, que a população negra passou e segue vivendo, né? E em como você consegue abordar isso de uma maneira muito acessível, né? Eu acho que é muito acessível o seu trabalho, principalmente da forma como você apresentou para a gente, né? Eu gostei muito que tu comentou também sobre essa questão do trabalho entre cores, né? Entre cores. Foi um dos que eu achei mais sensacional, né? De ampliar a imagem e olhar esses detalhes, e ecoa muito em mim esse trabalho, então também faz todo sentido que seja um dos que eu tenha gostado mais, né? Aquela gosto é uma coisa qualquer, mas enfim, de você perceber essas nuances todas que estão presentes em uma mesma pele, e aí você faz essa costura, né? E como isso também é sensível e aproxima e une, né? Diferente dessa narrativa do colorismo, né? Que intenta por dividir, né? Para conquistar, né? Em separar, e realmente é muito potente o seu trabalho, mais uma vez. E eu gostei muito que tu utilizou o termo da imaginação política que a arte possibilita, né? Muitas coisas para se pensar e continuar refletindo aqui a respeito do seu trabalho. Muito obrigada por toda a apresentação, explanação e pela gentileza. Obrigada a você pelo carinho, pela fala agora, né? Fiquei toda... Obrigada mesmo. Vamos trocar, né? Vamos trocar as redes, vamos continuar esse diálogo. Ela está aqui agitadíssima, que vai brincar, e quando ela ferve na brincadeira, ninguém para, né? Muito obrigada mesmo. Marina, você quer fazer uma pergunta? Se quiser, eu posso fazer. Oi, claro. Vou fazer um comentário aqui. Durante a tua fala, tu até comentou que acha que não é muito boa com títulos, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eu gostei muito dos títulos das tuas obras, assim, gostaria de ressaltar. E daí, uma das perguntas que a gente tinha preparado, assim, é essa. O título das suas obras são quase que trabalhos artísticos em si, né? E, além disso, é perceptível a presença de uma grande pesquisa teórica por trás de cada uma dessas obras, né? Então, a gente queria saber como que é esse processo de criação, até as proposições chegarem no formato de performance, instalação ou fotografia, e quando que tu sente que esse trabalho já amadureceu a ponto, assim, de poder ser exposto? Tá. A pergunta é ótima, assim, que me faz também tentar elaborar sobre esse processo mesmo, que às vezes só vai ali e não consegue, né? A pergunta me direciona, eu gosto bastante. Obrigada pela pergunta. Eu me acho super insegura em relação aos trabalhos, quando eu estou no processo de fazê-los, assim. Então, até... Isso desde que eu entrei na faculdade, assim, né? Tipo, até eu me sentir segura para participar de uma exposição coletiva da galera do primeiro ano, tipo, só para, né, tá ali fazendo e experimentando. Eu me sentia super insegura. Eu falei, gente, mas o que eu vou pôr ali, sabe? Como que eu vou pôr alguma coisa ali que nem eu sei o que é? Então, eu entendo que esse é um processo meio tardio. E daí, o meu processo de pesquisa... E daí, mais uma vez, eu vou trazer a Grada Quilomba como uma referência, porque antes mesmo de eu acessar ela, eu já pensava nessa forma, mas depois que eu acessei ela, abriu outras possibilidades. Mais uma vez, né? Para mim, é muito importante entender, elaborar, maturar, sentir, não sei, os atravessamentos, tentar entender o que está acontecendo e o que eu estou tentando falar. Depois disso é que eu vou tentar, sei lá, a partir de tentar entender, pesquisar as linguagens para ver qual melhor dá conta de exprimir,
né, e de comunicar o que eu estou tentando dentro desse campo da imaginação aí política, né? Eu vou me utilizar das linguagens como uma possibilidade que vai dar forma, como um lugar que vai conseguir, sei lá, comunicar mesmo. Então, a linguagem, para mim, ela vem depois. Então, e normalmente, né, eu acabo indo para performance. Acho que hoje, sobretudo, mais instalação, assim. Antes performance e fotografia. Tem sido mais recorrentes, assim, né? Então, que eu acredito que tem dado conta do que eu estou tentando comunicar. Então, sempre vem desse lugar. Vem de uma pesquisa, vem de um atravessamento de algo que está acontecendo comigo, que às vezes eu não sei ainda nomear, e daí, a partir desse incômodo, desse atravessamento, não sei, vou pesquisar, vou ler teóricos que estão falando sobre isso, ou não necessariamente, vou conversar com pessoas que estão passando por algo para tentar, através desse outro lugar também, né, de construção, construir uma epistemologia não necessariamente acadêmica, né, que parte de um teórico, né, e cada vez mais tenho entendido isso. Daí, o trabalho Cartografias do Sul, né, trazer essas outras práticas, né, minha avó era benzedeira, tem tanto conhecimento ali, tanta epistemologia que é invisibilizada ou negada, inclusive, pela própria academia, né, por essa ciência moderna, cartesiana, né? Então, eu vou também tentar entender esses outros lugares, como das rezas, das benzedeiras, enfim, como um lugar de conhecimento e tentar tirar algo dali que faça sentido para mim, né? E óbvio que eu vou negociar esse conhecimento com o conhecimento da academia, com o conhecimento teórico, sem sombra de dúvidas, faz parte do meu trânsito, né? Não tem como negar isso, assim, porque eu vou entender, eu acho que é isso, né? Voltando novamente para a pergunta, eu vou entender essa maturação de um trabalho, às vezes eu entendo depois, mas com certeza eu vou entender a partir dessa elaboração que vem a partir desse lugar teórico, em contraste com esse outro lugar de conhecimento que eu fui acessar, né, que eu acessei. Então, está completamente relacionado na minha produção, né? A questão da pesquisa teórica junto com essa outra possibilidade aí de conhecimento. E é isso, então sempre vou partir da pesquisa, né, do atravessamento, depois para uma pesquisa, para depois chegar na escolha de uma linguagem que dê conta. E daí é que eu vou sentir que está maduro. E daí primeiro eu vou, antes mesmo de sentir que está maduro, eu vou fazer essa escolha da linguagem e ver se de fato ela dá conta, né? Porque é isso, tem que experimentar, às vezes não dá conta, dá errado, e você tem que tentar outra linguagem, faz parte do processo. Então, eu vou entender o trabalho maduro depois dessas etapas. Depois de sentir, ser atravessado, elaborar sobre isso e buscar referência, e buscar contatos, e depois chegar na linguagem, sabe? Então, eu acho que, diferente de alguns artistas que vão para o fazer, né, vão direto para a matéria, vão para a experimentação, para depois conseguir elaborar e dizer o que é aquilo, né, de um jeito mais teórico e tudo mais, eu faço o processo inverso, né? Eu preciso entender primeiro, dominar esse objeto, tentar compreender ele minimamente para poder produzir algo em cima dele, né? Acho que é isso. Eu tenho que fazer um comentário. Tu é uma artista multimídia, porque tu vai desenvolver diferentes técnicas muito bem em todas elas. É instalação, é fotografia, é performance, mas eu estava pensando muito na obra Entre Cores, né? Que tu vai falar. Para mim, aquilo é pintura, e é uma pintura contemporânea, e uma forma que tu tá trabalhando com questões da história da pintura. Porque no momento que tu vai pegar essas pigmentações e tentar fazer essas aproximações, eu achei muito interessante o jeito que tu vai trabalhar com esse novo olhar para uma técnica que é muito antiga, né? Retransformar ela. Então, eu acho que... para mim foi muito louco, assim, também, porque eu sempre fugi da pintura. Isso é engraçado, eu sempre fugi da pintura. Desde que eu entrei na faculdade, eu falava, meu Deus, eu não sei desenhar nada, palitinhos, gente. Tanto é que eu acabo indo para instalação, para fotografia, para outras linguagens, o corpo, né? Porque essas mais tradicionais ali sempre foi um embate.
Mas depois de alguns anos, né, e entendendo essas outras possibilidades da pintura e desdobramento, eu comecei a me interessar. Só que daí eu vou a partir de uma outra perspectiva, né? Tipo, me interessa discutir a partir da pintura, né, esse processo de pigmentação da pele, né, esse processo de colorismo. Então, eu acho que a pintura é a que vai dar conta desse trabalho, a única que dá conta desse trabalho, né? E não teria como ser, para mim, ao meu ver, né, em outra linguagem, né? Mas uma referência para mim desse trabalho muito forte é a Angélica Dais, que ela vai a partir da fotografia, né? Tanto é que para mim foi fundamental porque o meu trabalho ele parte da fotografia para depois ir para a pintura. Eu faço as fotografias, né? Tento ampliar. E ela também, né? Só que o processo dela é outro. Ela vai com a Pantone, né? Enfim, daí tem outro orçamento e outras possibilidades de cores também, que é muito louco, mas que me ajuda bastante a pensar. Por quê? No trabalho dela, que me toca bastante, que tem um específico, que ela pegou pessoas asiáticas, africanas, América Latina, sei lá, várias etnias diferentes, e todas elas tinham o mesmo número da cor Pantone. Ela vai trazer essa discussão, né? Como que pode? Várias etnias, a gente está discutindo cor, quem é amarelo, quem é branco, quem é, sei lá, pardo, negro, enquanto, na verdade, é ficção, né? Essa ideia de raça a partir da cor é extremamente ficção, porque ela consegue, a partir dessa fotografia da escala Pantone, mostrar que várias etnias têm a mesma cor, né? Então, é um processo de hierarquia, né? De relação de poder, mais uma vez. Não sei se eu respondi, né? Eu vou devaneando. Perfeito. Perfeito, adorei o devaneio. Ué, tava pensando aqui um pouco sobre esse lugar da universidade, assim, na sua carreira como artista. Lembrando um pouco, assim, na semana passada, nossa conversa com a Mitty tá nesse ambiente universitário, mas não nas artes visuais, tá lá na comunicação e tá aqui no Sul, em São Leopoldo. E aí eu queria tentar, assim, captar um pouco dessa tua experiência em uma formação universitária em artes visuais, em Curitiba, e também um pouco, assim, antes você estava falando um pouco sobre as artistas mulheres, as artistas trans, as artistas negras, e aí você falou um pouco, assim, sobre essa tentativa de captura, né? Essa captura sempre pelo gênero, pela raça, que não deixa de ser, assim, uma marcação dessa branquitude que está sempre querendo marcar o outro e não a si mesmo. E eu queria, assim, tentar entender um pouco como isso permeia essa sua existência na universidade e como também essa existência na universidade, numa formação em artes visuais, permeia isso tudo, assim, para você. Acho que já está um pouco superada essa questão de que o artista ele não precisa fazer uma formação em artes visuais para ser artista. Como curador também não necessariamente está dentro de uma formação em história da arte, em artes visuais, para fazer, enfim. Mas isso agrega de alguma forma, né? Potencializa ou também traz mais tensão ocupar esse ambiente. No início da conversa você estava falando para a gente assim, que você está em isolamento na casa do estudante. Isso também traz uma parcela de questões para sua existência nesse momento. Então, eu queria um pouco te ouvir sobre isso. Última pergunta, né? Eu acho que, para começar, assim, é bom a gente entender que vamos pensar aqui instituições, né, lugares de legitimação. Vou começar por aí. A universidade é um lugar de legitimação. Ela legitima quem é artista e quem não é artista. Começa por aí. Lugar de poder. Né? Por excelência, é um lugar de poder. Ela que primeiro vai dizer quem é merecedor, né, ou quem pode e quem não pode. Né? É óbvio que a gente tem várias aberturas e sabe que, enfim, não precisa de uma formação artística, mas ela ainda está ali dizendo, né, e capacitando pessoas para exercer tal função e assumir cargos em instituições e enfim. Então, é um lugar ali de chave, né, para a gente pensar essa questão. Óbvio, né, enquanto a pessoa negra em Curitiba já causa um estranhamento,
né? Tipo, antes mesmo de me entender enquanto pessoa não binária, trans, enfim, ir para os espaços expositivos, ir para o Museu de Arte Contemporânea, ir para os outros museus aqui de Curitiba, já causava um enorme estranhamento, né? O que é uma pessoa negra no meio de um bando de gente branca, né? Que, tipo assim, eles estão acostumados com esses lugares. E daí eles não esperam, a branquitude não espera que outras pessoas se sintam à vontade nesses lugares, né? E que a gente partilhe desse lugar. E então eu acho que além desse estranhamento, né? Tipo, acaba que estar nesse lugar também é um lugar de resistência, né? Porque automaticamente eu chego no lugar, eu sou vista e não passo despercebida, né? Isso antes já não passava despercebida, e daí quando eu vou me entender como trans, mudar a minha roupa, sei lá, né? Os adornos, a indumentária, isso tudo traz elementos de leituras, né? Que vai abrir, sei lá, né? Uma outra compreensão na cabeça dessas pessoas. Então, se antes já era desconfortável, né? Já era visto chegar num lugar, hoje mais ainda. E daí, me parece, eu tenho entendido que assumir esse lugar de curadoria também é uma estratégia. Por quê? É extremamente difícil, óbvio, a gente tem um mainstream, a gente já tem uma galera ali que está nesse lugar, que tem uma certa visibilidade, que vai ser chamada para expor e tudo mais, mas tem vários artistas que não têm essa oportunidade. E, sinceramente, fazendo uma análise da minha trajetória, todas as exposições que eu participei, todo esse movimento dentro do campo da arte que eu fui construindo, eu estava me metendo, estava me jogando nos lugares e era por conta, sabe? Então, me envolver e entrar nesse lugar da curadoria é sim estratégico, sem sombra de dúvidas. Por quê? Eu enxerguei nesse lugar possibilidades. Eu enxerguei nesse lugar novas formas de atuação, né? Porque daí eu passo também a pensar novos paradigmas e passo a atuar como um outro tipo de agente do campo da arte, né? Que está em negociação com a instituição. Porque o artista ele está em negociação não necessariamente não diretamente, né? Necessariamente com a instituição, mas com outros agentes, né? Seja a universidade, seja o curador, seja o galerista. Outras pessoas estão fazendo esse intermédio, né? Enquanto que ocupar esse lugar de curadoria me põe em um outro lugar. Em um lugar efetivamente de poder, sem sombra de dúvidas. Me perdi aqui. Deixa eu tentar retomar. Tá, isso vou entender esse lugar de curadoria como essa estratégia mesmo, de ocupar novos lugares e eu gosto de pensar, né, e daí a Fabrícia Jordão que me ajuda a pensar, que pensar estrategicamente e taticamente, né? Estar estrategicamente dentro e taticamente fora. Tipo, eu vou ocupar esse lugar, mas eu também vou estar em outro lugar, entendeu? Não posso deixar fazer com que ele me capture, né? Tipo, a curadora trans, sabe? Quantas curadoras trans as pessoas conhecem? Eu até fiz um post recentemente, que é um projeto que eu estou pensando, de tentar mapear essas curadoras, né? Seja do teatro, seja do cinema, enfim, para a gente pensar em um projeto, porque é muito complexo. A gente não vê curadoras em grandes museus, ou em galerias, ou em espaços que têm uma certa visibilidade, pessoas trans, né? Negras, hoje tem entrado uma ou outra, mas a gente já sabe que é daquele jeito, né? A discussão está aí, então é preciso, é meio que uma crise ética que a gente está vivendo, né? É feio não pautar isso, é feio não ter pelo menos uma pessoa negra na equipe, sei lá. Então, tem caminhado, mas a questão trans está... E daí a gente pensa, né? A Ellie de Bernardini, por exemplo, ela é do Rio Grande do Sul, é uma artista trans branca. Hoje ela está tendo, isso é muito legal, gosto da produção dela, está tendo visibilidade, está ocupando várias instituições aí de poder, né? É uma pessoa que já entrou na história da arte do Brasil, agora contemporânea, ela vai ser citada, ela vai estar nos lugares. E daí a gente faz esse outro parâmetro, né? Tipo, quem é a pessoa trans com mais visibilidade hoje no Brasil, nos cenários? É a Ellie de Bernardini. Ela é uma artista branca do sul do Brasil, né? Ainda dentro desse pensar que sudeste e sul, ela está mais próxima, né? Desse eixo, tanto é que ela se muda para lá. Então, acho que ela é a primeira travesti, não sei se ela se considera travesti, mulher trans, que é representada por galerias, sabe? Aí eu acho que depois vem esqueci o nome.
Tem Alice Paraíso também, né? Alice Paraíso, exato. Depois vem Alice Paraíso. Tem uma outra discussão, ela se coloca nesse lugar de racializada, mas ainda assim, né? Tipo, olha, cadê as travestis negras? Sabe? Cadê essa outra dissidência aí que é tão posta em distanciamento, né? Tipo assim, precisa passar por todas as etapas para chegar nela, porque ela é a última, sem sombra de dúvidas, sabe? Então, o movimento não é tão radical assim. Né? Não sei, eu devaneei de novo, gente. Eu não sei mais se eu respondi. Respondeu, foi ótimo. Sim, muito esse último trecho da sua fala, assim, né? Toda essa questão dessas dissidências e essa ideia de que uma estando lá já está bom, mas coloca de novo essa uma nesse lugar de solidão também, né? Não deixa de ser, de novo, só uma sozinha lá. E também se toma muito como o referencial, né? Como se isso, enfim, se uma representasse todas, enfim, é um problema que a gente tem com as artistas indígenas, com as artistas mulheres, mas nem tanto, porque nós temos muitas artistas mulheres brancas no meio de muitos artistas homens brancos, cis, heteronormativos. Então, se chama pensando em uma lógica de soma, mas é essa soma de um só que não tem mais ninguém para somar dentro da sua dissidência ali. Então, enfim, gosto quando você fala desse lugar estratégico da curadoria, porque eu acho que é isso, né? A gente teve uma conversa com a Ellie de Bernardini dentro do contexto da 12ª Bienal do Mercosul, e ela falou sobre as redes de afeto, né? Que é basicamente onde tem essa uma chama mais uma, e aí não se torna mais esse lugar solitário. Então, eu acho que é assim, e é muito... Essa citação da Fabrícia que você trouxe é muito sobre isso, assim. É muito dessa forma que a gente pensa também. Me faz pensar, né, que é isso, entender esse lugar da curadoria como esse lugar estratégico, porque eu vou nessa construção desse lugar, né, ocupar espaços de poder, vou negociar com instituições, vou negociar com outros agentes, em um lugar em que, enquanto artista, eu não conseguia, seja lá pelo motivo que for, assim, né, sei lá por que eu não conseguia, mas não conseguia. E daí, no campo da curadoria, eu consigo acessar esses lugares. Daí, estando nesses lugares, eu consigo puxar outras pessoas para ocupar esses lugares, sabe? E com uma atenção muito mais sensível para as questões geopolíticas, para as questões de dissidências, enfim, questões indígenas, né, étnicas e tudo mais. Para mim é muito caro. Como que eu vou falar de arte contemporânea brasileira se eu não estou pensando em todos esses atravessamentos que são discussões da contemporaneidade, sabe? Gênero, raça, sei lá, diáspora, etnia, todos esses conceitos fazem parte da contemporaneidade, é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu preciso estar alinhada com o meu tempo, sabe? Isso, para mim, é fundamental, assim, para pensar essa curadoria. Desculpa te interromper, de uma certa forma, a academia, ela amplia essa nossa visão, né, de perspectiva e possibilita que você, enquanto artista, né, entendendo muito mais esse sistema, que é todo cheio de nuances, né, você caminhe dentro dele, entendendo melhor o que você precisa fazer, né, enquanto sua persona, né, dentro desse espaço que é excludente, e o que você faz não só para possibilitar a abertura dos seus caminhos, como de outros também, né? Porque o artista que, enfim, qualquer artista que não compreenda tanto todas essas dinâmicas que são muito complexas, pode ficar num espaço um pouco ingênuo de achar que só a sua produção, tendo uma potência, vai conseguir encontrar espaços que deem voz a essa potência, né? A gente tem que ter uma compreensão desse todo, né? Para conseguir, de fato, não, eu vou abrir essa porta, eu vou chutar essa porta, essas coisas precisam se abrir, né? Pois é, eu acho que a sua fala é ótima, assim, né? Se você traz esse lugar de ingenuidade, de fato.
Acho que muitos artistas ainda estão nesse lugar de ingenuidade, né? A gente não pode esquecer que nem sempre, e acho que é isso, gente, é deixar de ser ingênua mesmo, né? O campo e o sistema da arte, ele é perverso também, ele é ocidental, ele é branco, ele faz parte dessa construção, ele é ontológico, né? Ele tem um lugar para chegar, ele tem um modelo, ele tem, né? Enfim, na história da arte a gente percebe, né? Todo esse movimento de um grupo específico que produzia em uma cidadezinha ali, que conhecia o escritor, a pessoa da literatura que escrevia sobre eles e que fizeram com que eles ficassem famosos, olha só, né? Enquanto tinha várias outras pessoas produzindo em outros lugares e que ninguém sabe quem são hoje, né? Mas existe uma narrativa, né, histórica, uma narrativa específica, que é da história da arte, né? Enfim, Exatamente. é bem complexo Você isso. falou... E são muitas engrenagens, né? Grupo, tipo, cada agentezinho é uma engrenagemzinha que alimenta o sistema. E esse sistema são as pessoas riquíssimas, os colecionadores, as pessoas que estão nesse outro lugar, entendeu? Um lugar de fetiche também, né? Que nem sempre a discussão é sobre arte, entendeu? A arte, às vezes, é um pano de fundo, não sei agora. Mas, às vezes, é isso, sabe? Em várias... hoje está uma certa tendência bienal de tudo, né? Tudo que é bienal, assim. Sem se refletir mesmo o que é o sentido de uma bienal. E é muito dentro desse lugar de fetiche, sabe? Tipo, a arte acaba sendo plano, ou é pano? Eu ainda estou perdida, de fundo. Pano de fundo. Né? Tipo, ela como? Pano de fundo, eu acho. Né? Pano de fundo, né? A arte secundária. Né? A discussão tem outras questões ali que financeiras, econômicas, que são muito mais importantes, né? Que, sei lá, desembocam em alguma produção ali, mas é secundário. Então, a gente não dá para ser ingênuo, não dá para ser ingênuo. A ingenuidade é mais um privilégio que as populações excluídas não podem usufruir, né? Então, precisa haver uma certa sagacidade aí mesmo, né? De entendimento e de uma visão ampla para conseguir... Tá disposta ter essa sagacidade, está disposta a jogar com o campo, porque eu acho que isso, o movimento é esse, sabe? É um movimento que exclui, não é um movimento que acolhe, tem aquela produção que ele... Não. Ou o artista, como eu tinha dito, ou ele dá conta de se lançar, de aparecer, de levar sua produção, e óbvio, né, seriamente, né? Levar sua produção ali para o público, para que as pessoas entendam o que essa pessoa está falando e a importância daquilo, ou não dá certo, sabe? Me perdi aqui o que eu ia falar, mas... Isso é bem perceptível na produção que vocês fizeram, né, do coletivo de exporem no chão, né? Nesse ambiente em que não foi nada preparado e posto para vocês de uma maneira honesta, né, e respeitosa. E aí, como que vocês lidam com essa diversidade, né? Dizer um não e desistir simplesmente... até uma coisa que foi falado com a MIT semana passada, né? A gente não pode dizer não para algumas possibilidades, porque senão eu perco e ninguém mais vai ganhar, né? E aí vocês usufruíram, né, de certa forma, de uma maneira muito sagaz mesmo dessa possibilidade, né? E abaixar-se para visualizar uma obra é um outro lugar completamente diferente, né? De uma certa forma, você está reverenciando esse trabalho, né? A hierarquia é outra, muda, né? Posição de, né, observação alinhada para um outro lugar, né? De reverenciar e, ao mesmo tempo, de se abaixar para entender o que está sendo posto ali, né? E é isso mesmo, né? Lutamos. Essa sagacidade que você fala é isso, né? É pensar estrategicamente mesmo, tá disposta a jogar, sabe? E nesse processo que a gente fez lá, eu acho que a estratégia que a gente escolheu foi devolver o desconforto, sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo em que era uma oportunidade de estar naquele lugar, óbvio, não naquele espaço específico, mas de expor no Memorial de Curitiba, né? Pareceu para a gente uma oportunidade super bacana e que a gente ficou super feliz, né? E depois vem todo o desconforto e a gente falou, não, vamos devolver o desconforto. A gente faz a exposição, mas a gente faz do nosso jeito, a gente encerra a exposição, tira as nossas coisas e dá tchau para eles. É isso, sabe?
E ficamos bem depois, assim, porque eu acho que se não fosse isso, a gente estaria, sei lá, cara, se colocando num lugar também, sabe, que já é dado pra gente, sabe? A gente precisa negar mesmo esse lugar, precisa, sei lá, no mês de novembro, negar convite, sabe? Tipo, dizer não, sabe? Enfim, ou pensar outras formas, né? Bom, fica combinado, então, um talk entre Dani e o para falar de sistemas da arte. Maravilhosos. Gente, a gente estourou muito o nosso tempo, tipo assim, meia hora estouradas, mas a conversa tá muito, muito boa, mas eu vou ter que interromper. Mas foi muito bom, temos que fazer uma parte 2. Vamos! Fica para o Sobre futuro. curadoria. Sobre curadoria, crítica e sistemas. Estratégias. Bom, então eu vou ter que ser a Estrago Prazeres, vou ter que encerrar este encontro maravilhoso. Duas coisas. A primeira é que semana que vem, na terça-feira, dia 29, a partir das 18, temos encontro com Renata Sampaio, que está aqui no chat, inclusive, falando, que foi ótimo. Obrigada, Renata. Cheiro pra ti. Até semana que vem, né? Então, todos É semana que convidados. vem, gente. Parabéns, foi incrível. Produção maravilhosa. Nossa, sem palavras. Parabéns mesmo e parabéns, meninas, pelo encontro. Obrigada, Sim, total. Quero agradecer também, gente. Quero agradecer esse convite, né? Essa oportunidade de falar e de abrir esse diálogo, né? Tipo, tô aqui em Curitiba, tem pessoas, não sei, do Rio Grande do Sul, acho que tem pessoas de outros lugares também. Isso é muito legal, é muito rico, sabe? Essa possibilidade. E também num projeto que, um projeto super foda, um projeto que eu acredito, sabe? De estar repensando os acervos, né? Tem louco aqui. E propondo uma mudança, né? Uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a arte contemporânea e sobre esse caminho que a gente tem sei lá, tentado, né? Eu penso muito que essas alianças, esses encontros, essas trocas faz parte de um projeto que partilhamos, sabe? De um projeto de mundo que acreditamos. Eu acredito nesse projeto, sabe? Esse projeto acredita em mim e estamos caminhando para o mesmo entendimento, sabe? Acreditamos num lugar melhor, sabe? Um sistema, um campo da imaginação política melhor para todas, assim, sabe? Então é muito potente e obrigada, gente. A gente que agradece, pelo aceite do convite, pela tua fala maravilhosa. E tu quer divulgar tuas redes? Vamos lá. Eu vou colocar aqui @ potência não binária, o meu Instagram. E eu basicamente uso o Instagram como rede social. E daí eu queria convidar todo mundo a ver a exposição Dialogias de Resiliência, que está em cartaz no Museu de Arte da UFPR, né, da Universidade Federal do Paraná, que é com curadoria minha, ela está ancorada no site, é uma exposição virtual. Então, eu vou compartilhar o link aqui com todo mundo, e daí quem puder dar uma olhadinha, tá chique. E com artistas do Brasil todo.